meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. No vídeo de introdução sobre a doutrina de Deus, nós falamos sobre aquela pergunta do breve catecismo de Westminster: o que Deus é? E a resposta dessa pergunta irá nos direcionar. Vamos nos deleitar nos atributos de Deus e crescer nesse conhecimento. Temos por visão neste canal não trazer informação teológica por si só, mas que esta promova o crescimento e a transformação radical de vidas e corações. E relembrando, o que Deus é? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus nos convida para o seu banquete. Vamos vestir a nossa veste nupcial e nos apresentarmos diante dele. Deus é Espírito. Isso quer dizer que ele não é feito de carne e ossos como nós somos e não está sujeito às nossas limitações. Essa grande verdade nos é dita por Jesus naquele famoso encontro com a mulher samaritana. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, essa verdade, além de nos dar um atributo de Deus, ela nos diz como a nossa adoração é aceita. Isso é grande demais. Deus, sendo Espírito, não está sujeito às limitações impostas a nós, criaturas. Não está sujeito às restrições de espaço e tempo. Acaso sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Não encho eu os céus e a terra? E olhando para as Escrituras, encontramos inúmeros versículos falando acerca de Deus tendo mãos, tendo pés, tendo braços. Mas isso é uma acomodação para o nosso entendimento, para que possamos entender a interação de Deus com a sua criação. Mas será que Deus habita na terra? Os céus, os mais altos céus não podem te conter. Quanto mais esse templo que eu construí. Deus está em todos os lugares e não pode ser limitado por algum espaço específico. Isso nos é garantido pela sua espiritualidade. Assim, Ele está presente em todo o espaço que podemos imaginar, não sendo contido por nada nem ninguém. Deus se relaciona com as dimensões do espaço de uma maneira que nós não podemos compreender. Diz Wayne Grudem na sua teologia sistemática: quando não existia nem o onde, nem o espaço, Deus ainda assim existia plenamente. Eu e você sempre existiremos no onde e quando. Estaremos sempre ligados nessa condição. Mas e agora? No diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, Ele nos dá a direção e as condições em que a nossa adoração é aceita. A nossa adoração sempre será oferecida pelo Espírito Santo e não num lugar especial. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós temos na revelação progressiva de Deus o templo como a morada do Senhor. Lá era o epicentro da glória e da presença de Deus. Mas a revelação continua e vemos Paulo aplicando tudo aquilo que Jesus falou de uma maneira muito especial. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa verdade tem implicações revolucionárias. Vamos lá. Estamos vivendo um tempo em que a grande maioria dos nossos irmãos estão sendo impedidos de congregar devido à pandemia. E eu gostaria de dizer que o que nós estamos vivendo não é perseguição da igreja, não é igreja perseguida. Antes de falar algo desse tipo, dê uma olhada no Portas Abertas e você verá o que é perseguição hoje. No entanto,
Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus não estava proibindo a adoração no templo, mas estava dizendo que a adoração não estava mais restrita a um lugar específico. No Salmo 84 e no verso 5, fala sobre aqueles que encontram força no Senhor e são peregrinos de coração. São felizes aqueles que levam o Senhor por todo o caminho, longe ou perto do templo. O pastor Jeremias Couto tem um pensamento bastante pertinente para o nosso tempo. Igreja reunida em templo é uma coisa, templismo na igreja outra. A primeira faz até do pé de jabuticaba o seu templo de adoração se necessário. Funciona até nas prisões do Coliseu. A segunda só funciona em templo, imponente e sacralizado, como se dele dependesse. Reinventamos a ideia de casa de Deus e santuário e perdemos de vista o essencial do relacionamento e o que é ser igreja. Não podemos estar presos à ideia que Deus está restrito a um lugar de adoração. Isso não é diferente do conceito dos lugares altos, locais sacros, onde eu possa encontrar e controlar Deus. Como diz meu amigo Vinícius, e aliás recomendo o canal dele, Vocal 4 Tons. Ele diz o seguinte: a adoração verdadeira é no templo e não do templo. Prova de que muitos só sabem adorar do templo. Finalizando, a natureza da espiritualidade de Deus é uma barreira para a nossa idolatria e o desejo que nós temos de controlar a divindade. E quando olhamos para o final da história, para a Nova Jerusalém, a nova dimensão que é resultado da união dos céus e da terra, nós vemos que lá não haverá templos, porque tudo será o grande templo do Senhor. Deus é eterno. Eu sou o primeiro e o último. A eternidade de Deus é afirmada em toda a Bíblia. O templo, inclusive, é uma criação de Deus quando Ele criou todas as coisas. Deus não somente está fora do templo, como Ele está presente em todo o tempo. Aliás, Deus garante o que irá acontecer no tempo. Diferente da nossa existência, para Deus não há uma sucessão de momentos, como se houvesse uma progressão no tempo. Para Ele, tudo é o presente. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é o grande eu sou. Como eu já disse antes, Ele está presente em todo o tempo. Tem uma imagem que ilustra bem este conceito. Enquanto vivemos linearmente o tempo, Deus vivencia o todo. Isso nos garante que nada pega o nosso Deus de surpresa. Agora não podemos incorrer no equívoco e esquecermos que Deus, apesar de estar presente em todo o tempo, Ele interage conosco no nosso tempo. Cito John Goldgate na sua obra Teologia Bíblica. Deus está genuinamente envolvido em sua interação com as pessoas e tem de fato expectativas em relação ao ser humano, mas não predetermina os resultados das ações deste a ponto de remover a realidade da responsabilidade humana em relação a ele mesmo e à vida. Por outro lado, nada pega Deus de surpresa, no sentido de representar um nível de complexidade com a qual Ele não possa lidar. Esse é o nosso Deus, que se revela, mas é muito mais do que podemos compreender.
Se aproprie dessas verdades acerca da natureza de Deus. Deus é Espírito, Ele está presente e quer receber a sua adoração em espírito e em verdade. Deus, Ele é eterno, conhece o tempo e garante o tempo. Descanse e confie. Que Deus possa nos abençoar.